Vamos receber aqui o nosso convidado de hoje, Dr. Robson Braga. Olá, Robson. Seja bem-vindo, meu amigo. Grande amigo Edmilson Patrocínio. Uma honra, meu amigo. Como é que estão as coisas? Muito bem, graças a Deus. Uma honra muito grande te Maravilha. receber aqui para esse bate-papo. O Robson é doutor pela USP e na sua tese de doutorado ele discutiu o respeito aos próprios limites. Robson também é sócio da BR2 Consultoria e meu colega na Universidade do Estado da Bahia, também é professor da UNEB. Verdade. É pessoa que eu conheço de longa jornada, é um amigo irmão. Então, apesar de eu ser suspeito para falar do meu respeito por Robson, eu quero falar da minha admiração por esse trabalho que ele vem desenvolvendo já há muitos anos. Quem é aluno de Robson, quem é cliente de Robson, sabe do respeito com quem ele encara todas as suas tarefas. Então, Robson, seja bem-vindo a essa live de hoje. Obrigado, Edmilson. Inclusive, assim, Edmilson, como sempre, né, generoso e exagerado aí nas falas, né? Em relação à minha pessoa, só tenho a agradecer, amigo. Para mim é uma grande honra, pode ter certeza, de estar aqui contigo nessa, né, em mais uma live, né? Da outra vez nós fizemos pelo canal da BR2, hoje nós estamos aqui pelo canal da EPS Consultoria e Treinamento. Pode ter certeza que para mim é uma grande satisfação, especialmente a oportunidade de tratar de uma temática que eu diria oportuna, né, Edmilson? Dado o contexto que a gente tem vivido aí, né, nesses tempos de pandemia e de gestão financeira abalada, né, não só pessoal quanto empresarial. Então, você destaca aí um estudo que, de fato, eu tive a oportunidade de desenvolver, né? Na verdade, esse do respeito aos limites, Edmilson, foi, na verdade, um estudo preliminar que nós fizemos lá em 2013, né? A tese acabamos enveredando por outra vertente que, claro, tem interface com essa questão dos limites que a gente vai discutir hoje aqui nessa live, tá certo? Bacana. E aí eu queria começar já de pronto, começar já começando, como a galera gosta de falar, amigão, te É, perguntando o seguinte, como é que é essa história de desrespeitar os próprios limites? Como é possível alguém não respeitar os seus limites? Ora, eu gosto de correr, mas o máximo que eu consigo correr é a 10 quilômetros por hora. Minhas pernas não são mais do que isso. Então, assim, aham. meu limite é 10 quilômetros por hora. Eu não consigo correr a 11. Ainda que eu queira desrespeitar o meu limite, eu não vou conseguir. Como é essa coisa de desrespeitar o próprio limite, meu irmão? Eu gostei dessa aí, né? Eu sei que você consegue correr a muito mais do que 11 quilômetros por hora, né? Você está Não, não, escondendo o jogo aí, né? não. Mas o que é que acontece, Edmilson? Na nossa vida, a gente costuma estabelecer algumas regras, né? Algumas balizas, tá? Tá. Algumas dessas balizas, por exemplo, elas são estabelecidas por regras legais. Por exemplo, as pessoas têm que respeitar o limite de velocidade, né? As pessoas têm que respeitar o sinal vermelho em um semáforo. Então, observe que, nesse caso, são limites estabelecidos por força de lei. Mas, no entanto, cada um de nós estabelecemos limites também que são importantes que nós tenhamos como referência e busquemos, de alguma maneira, respeitar, sob pena de isso nos causar um prejuízo. Por exemplo, as pessoas precisam ter atenção do quanto que elas consomem de alimentos gordurosos, por exemplo, uma vez que isso pode trazer problemas à saúde. Elas precisam controlar o quanto que elas vão ingerir de bebida alcoólica, sob pena disso trazer também problemas à saúde. Elas precisam também estabelecer limites de gastos, tá? Limites orçamentários sobre os quais ela precisa se balizar. Além disso, quando se trata de limites, a gente não fala simplesmente de limites de gastos, de limites relacionados a consumo de alimentos. A gente fala também de limites de perdas, tá? Por exemplo, é importante que quando você entre num jogo, o jogo aqui eu estou usando uma expressão genérica, não necessariamente jogos de azar, né? Mas quando você entra em qualquer negociação, em qualquer ambiente que eu estou chamando de jogo aqui, né, que é um processo decisório, você tem que saber até onde você vai. Por exemplo, um empresário que está disputando o mercado com seu concorrente, ele tem que saber até onde ele pode ir em termos de desconto, em termos de preço, sob pena disso trazer severos problemas para a empresa dele, se ele não tiver essas balizas. Então, respeitar os limites
está associado a você identificar e estabelecer as balizas, as referências de máximos e mínimos para o qual, no intervalo do qual você vai operar, você vai trabalhar, tá certo? Então, é mais ou menos assim que significa essa história de intervalos de limites ou respeito aos limites, Edmilson, falando de forma mais genérica. Bacana, 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 bacana. Entendi o conceito. Isso me lembrou aquela história das pessoas que falam assim, eu vou me inscrever numa academia porque senão eu não consigo fazer atividade física. Eu preciso da cobrança do personal. Eu vou me inscrever, a diferença daquela pessoa que consegue ser autodidata, mas aquela que precisa estar matriculada no curso, senão não consegue tocar seus estudos adiante, né? Então, precisa de uma autoridade que cobre dela uma certa rotina. Verdade, verdade, verdade. Mas, inclusive, a propósito... Sim. Não, desculpa. Só a propósito, só para contextualizar, por exemplo, o estudo que nós fizemos, que derivou nessa discussão sobre limites, se deu no mercado financeiro, né? Então, por exemplo, as pessoas, quando elas entram para fazer operações no mercado financeiro, os modelos racionais de finanças, né, modelos racionais de tomada de decisão, vai dizer o seguinte, que o sujeito ele já estabelece a priori quais seriam os objetivos de ganhos e tolerância de perdas que ela aceitaria. Então, por exemplo, você tem que saber até onde você vai a partir do ponto em que você realiza uma venda com lucro ou realiza uma venda com perda sob pena de perder mais do que você suportaria, tá? E aí, o estudo que nós fizemos à época foi tendo em vista o comportamento no mercado financeiro. Mas aqui a gente vai poder, Edmilson, explorar outras vertentes, né, dessa questão do respeito aos limites, especialmente tendo em vista aí o contexto atual pandêmico, tá? Então, assim, de um ponto de vista bem objetivo, um assunto que sempre me interessa, saúde. Vamos falar, por exemplo, de emagrecimento. É possível ou você estabeleça para mim um link entre respeito aos próprios limites e a possibilidade de emagrecer. Imagine uma pessoa que está acima do peso, ou está até com algum problema relacionado a sobrepeso. O respeito ao limite pode ajudar essa pessoa a emagrecer? Como seria isso? Ok, pode, mas primeiro a gente tem que voltar um passo, tá? Para poder a coisa não ficar tão simplista assim, né? Quer dizer, não que a gente esteja fazendo a discussão simplista, mas para quem está nos ouvindo aqui, não entender que talvez a coisa seja simples, tá? Não é. Primeira coisa, antes de você estabelecer os limites, né? Você precisa estudar o ambiente, você precisa entender o contexto onde você está inserido e o estabelecimento das metas. Porque quando a gente fala de limite, a gente está falando de metas, tá? Então você tem um objetivo, por exemplo, quando você fala aí, tomando o exemplo que você trouxe, quando você fala em perder peso, eu tenho um objetivo, que é a perda de peso. Só que eu tenho que fazer um estudo do meu biotipo, da minha condição orgânica, para que eu possa, antes de estabelecer a meta de quantos quilos, por exemplo, eu quero reduzir, eu saber da capacidade que eu tenho de reduzir tal meta, tá? De atingir tal meta. Do contrário, pode ser que eu vou querer simplesmente reduzir uma quantidade de peso que é simplesmente inalcançável, dado o meu biotipo, ou talvez até o fato de eu estar estabelecendo uma meta muito acima do que seria, inclusive, saudável para a minha saúde, né, para a minha condição. Ou seja, eu posso estar estabelecendo uma meta que não faça sentido, seja porque ela é inalcançável, dada a minha condição física, seja porque ela não é recomendável, dada a minha condição de saúde e minha condição biológica. Então, feita essa primeira baliza, essa primeira avaliação do terreno e do contexto onde o objetivo está sendo traçado, aí sim faz sentido você estabelecer as metas. Do contrário, são metas que não faz nenhum sentido do ponto de vista da execuibilidade. Então, é muito importante isso aí. Pronto. Depois que, então, você fez esse exercício, definiu o objetivo e estabeleceu a meta, aí é que é preciso você executar os passos necessários para que a execução ou a perseguição dessa meta realmente seja alcançável e faça sentido. Por exemplo, você precisa ter a determinação de seguir um plano de alimentação e de atividade física, por exemplo, tá? De modo que com isso você consegue estabelecer
e perseguir aquela meta de forma mais coerente e com muito maiores chances de você conseguir atingi-la. Então, a questão do respeito ao limite passa, antes de tudo, por uma avaliação de cenário, estabelecimento de objetivos e definição de metas. Depois disso, a determinação e o empenho para você buscar, de alguma forma, dentro daquele plano que você estabeleceu, a execução dessa meta, a busca por atingir essa meta. E aí o limite vai ser o quê? Na hora que você bate a meta, você conseguiu realizar o seu objetivo. Então ali é o seu limite. Naquele ponto, teoricamente, nós poderíamos entender que o limite foi atingido, de modo que está na hora de você recuar ou partir para um outro contexto, outra meta, tá? Tá. E Robson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela situação em que eu estabeleço, continua ainda nós vamos falar de outros tópicos relacionados a finanças e tudo mais, mas continuando com saúde, nesse primeiro momento, para falar da vida como um todo, né? Eu acho que o grande objetivo da vida é ser feliz, né? Ter qualidade de vida. Como isso é muito abstrato, estou tentando objetivar. Então, assim, em uma determinada época de minha vida, eu me matriculei numa academia, eu estabeleci um plano de alimentação, mas, bom, continuei me alimentando pessimamente como antes, fome de fast food, e não frequentava a academia. Eu pagava a mensalidade, mas não ia lá. Então, assim, óbvio que não funcionou. Óbvio que não funcionou. Eu engordei, cheguei, inclusive, a ter um sobrepeso considerável aí há alguns anos. Na época que nós fizemos o doutorado, você deve se lembrar disso. E eu queria que você falasse sobre essa dificuldade que, às vezes, nós temos, eu tenho, né, e as pessoas em geral têm, de estabelecer um objetivo que lhe é caro, que é algo que você quer, que é algo que é valioso para você, e de simplesmente não conseguir, eu vou usar a palavra perseverar, né? Não conseguir a perseverança de ir em busca dessa meta, de ir em busca desse objetivo. Não é porque isso acontece. Bom, primeira coisa, é interessante entender, Edmilson, que boa parte das metas que a gente precisa, mais do que a gente estabelece, né? Tem metas que a gente precisa e não necessariamente a gente estabelece, né? Existem as metas que são estabelecidas por nós, né? Por exemplo, algumas metas em busca de um ganho, né? Um emprego, alguma coisa, que são metas que você estabelece, e outras que meio que lhe são impostas por uma condição ou por uma necessidade. A grande questão é que tudo isso mexe com o status quo. Você está saindo da sua zona de conforto. Ora, essa história da mudança, né, a gente ouve muito isso, né, a mudança, né, Heráclito teria dito lá, né, que a mudança é a única constante e tal, né? Só que, na verdade, e vários autores aí, inclusive na linha aí da psicologia e tudo, fala sobre essa questão que as pessoas têm de enfrentar a mudança, né, a saída da zona de conforto, a linha dos coaches. Os profissionais do coaching aí de carreira, né, dos coaches de vida, fala muito sobre isso. Só que, na verdade, nós não gostamos de mudança, sabe? As pessoas, em geral, elas não gostam de mudança. Isso tem que ser colocado. As pessoas, elas gostam da segurança. E mudar significa sair de um ambiente conhecido, seguro, para um ambiente desconhecido, onde muda a sua rotina, os seus hábitos e tudo mais. Então, por exemplo, o seu corpo está acostumado com o sedentarismo, com aquele ambiente mais sossegado. Qualquer mudança que envolva você colocar seu corpo para trabalhar, ele vai estranhar, ele vai falar, o que é isso? Como assim? Então vai ter uma reação biológica natural de tentar bloquear ou dificultar essa mudança que você está buscando implementar. De modo que, nesse caso, é fundamental o empenho e a determinação. Por isso que as pessoas tendem a fazer o que a gente chama de autossabotagem, muito pelo fato de não ter um plano sério. Observe que agora a gente está vivendo, lamentavelmente, esse cenário terrível, e num contexto como esse, nós somos forçados a mudar. A gente não escolhe mudar, a gente é forçado, a gente está sendo empurrado pela mudança. Não somos nós que estamos mudando, é a mudança que está nos forçando a ir com ela. Então, num cenário como esse, você tem que entrar num contexto de adaptação e de mudança por força das circunstâncias. Em tese, o que a gente pode dizer é que as mudanças a gente só aceita sob dois grandes focos de força. Ou você muda por uma bela oportunidade de prazer, né? Quando você tem uma evidente manifestação de que é bom aquela mudança, de que o resultado vale a pena, e aí você tem que ter uma percepção de segurança em relação a isso. Por exemplo, quando você recebe uma proposta de emprego
e aí você fala, poxa, mas eu estou nessa empresa agora, eu vou mudar, como é que é isso? Se você começa a fazer uma avaliação para você se sentir o máximo possível seguro para tomar essa decisão, que te leva para um cenário prazeroso, ou seja, de ganho. O outro lado, você muda por conta de excesso de perda ou excesso de dores. Quanto mais dor você estiver sentindo, quanto mais perda você estiver somando, esse é um forte indicador de mudança. E aí você, por exemplo, lamentavelmente, boa parte das pessoas só assume um compromisso sério com a própria saúde, de perder peso, de mudar a sua própria a dieta, a sua alimentação e tudo mais, só depois em que algum problema sério de saúde está instalado. Então, infelizmente, o nosso mecanismo biológico, né, orgânico, ele tende a funcionar dessa forma. Ok, bacana, bacana. Como é que isso se relaciona com finanças, em especial com finanças pessoais? Ok. Lembra da questão da segurança que eu acabei de falar, né? Na hora que você se sente seguro, toda vez que você se sente seguro, a segurança ela tende a gerar uma situação meio paradoxal, tá? Se por um lado a segurança ela é boa, porque ela te traz tranquilidade, ela te traz aquilo que a gente chama de conforto cognitivo, né? Você se sente bem psicologicamente porque você está seguro, você se sente protegido. Então, esse é um lado bom da questão da segurança. Por outro lado, o ambiente seguro, ele faz você baixar a guarda, ok? Quando você está bem, quando você está equilibrado, você tende a baixar a guarda. Por exemplo, uma pessoa que tem uma renda ou uma capacidade de geração de receita, uma capacidade de geração de faturamento, ou seja, que tem um fluxo de renda relativamente certo, ela tende a ter menos preocupação, por exemplo, com a necessidade de fazer algum tipo de reserva de contingência. Por quê? Porque ela pensa, não, rapaz, todo mês eu tenho aqui meus contratos certinhos, ou eu sou funcionário público, meu salário cai todo mês certinho, ou eu tenho a renda de aluguéis, não importa. Quanto mais segura for a tua fonte de renda, mais você tende a baixar a guarda. E ao você baixar a guarda, você começa a deixar as tuas barreiras ou as tuas proteções, né? O teu sistema imunológico financeiro desarmado. E isso faz com que nas primeiras crises, como essa que a gente está tendo agora, é claro que a gente está diante de uma severa crise, essa não é uma crisezinha simples, né? Assim como o coronavírus não é uma gripezinha, né? Então, o que é que acontece? A gente está diante de um cenário realmente desolador, desafiador, mas a verdade é que quem pensou e quem veio fazendo um plano voltado para entender que crises vão acontecer, quem trabalha igual uma maior parte dos animais, né? Os animais trabalham sempre pensando que, por exemplo, as formigas, elas sabem que daqui a pouco, depois do período, né, de estiagem, vai vir uma forte chuva, vai vir o inverno, e elas precisam ter provisões para passar o período difícil, né, por causa do frio, por causa da chuva. Então, o que é que elas fazem? Elas fazem provisões. E nós deixamos de fazer provisões toda vez em que nossa situação é confortável. E aí, quando você está numa situação de conforto, você tende a desobedecer limites que você deveria ter estabelecido. Então, dentro do contexto financeiro, Edmilson, só para a gente abrir a conversa aqui, o que eu poderia dizer é isso, é que as pessoas tendem a desrespeitar as balizas financeiras que nem sempre estão estabelecidas por conta de um contexto de segurança. A segurança faz nós nos tornarmos, infelizmente, de alguma maneira, negligentes. Essa dificuldade, você me falou aí sobre essa dificuldade de estabelecer essas balizas. Isso tem alguma relação com a nossa educação financeira ou com a nossa ausência de educação financeira ou de uma política pública para a educação financeira? Bom, sem dúvida, tá? A questão da educação financeira, da forma como nós fomos educados ao longo da vida, nós fomos educados, e todo mundo que está nos ouvindo aqui provavelmente há de concordar, que nós fomos educados para consumir. Né? O mundo capitalista, né? O sistema de produção capitalista, ele venceu, né? A briga dos sistemas aí que estavam buscando ganhar a hegemonia lá no século passado. Né? O sistema de produção capitalista ele está aí, é imposto e tudo mais. E ele nos impõe, de alguma maneira, ou ele nos provoca ao consumo.
E nós somos, a sociedade brasileira, nós somos, para além de uma sociedade de consumo, nós somos uma sociedade que valoriza muito a posse, sabe? A gente gosta daquela coisa do ter, do é meu, sabe? Independente se aquilo tem ou não utilidade prática para você. Então, por mais que, eventualmente, se tenha ou venha a se ter agora, por exemplo, já está se falando de educação financeira nas escolas públicas, né, e nas redes aí em geral, isso é muito bom, mas é preciso trabalhar conceitos mais profundos como objetivos de vida, como valores éticos e morais que coloca você diante da questão de que o dinheiro em si, ele não vale nada. O dinheiro, na verdade, é uma metáfora inventada aí, né, pelos seres humanos para facilitar um processo de trocas, né, de negociações entre as pessoas que precisam de produtos que não têm capacidade de dar conta de produzir ou de se suprir totalmente com tudo que deseja. Então, é um instrumento de troca universal. Mas o dinheiro por si, ele não vale coisa alguma, né? Tanto é que uma questão muito louca é você pensar assim, né? Uma pessoa que não entende de dinheiro, não entende do mundo capitalista, se entrasse aqui no planeta Terra nesse momento e visse alguém entregando 2 cédulas de reais, né? E pegando frutas maduras numa feira livre, iria questionar se o cara que acabou de pegar as notas e entregou as frutas, se ele é maluco, né? Porque as frutas você consegue perceber, né, uma utilidade real, né? Já o papel em si é um negócio muito louco, né? Então, mas enfim, isso faz com que a questão toda da educação financeira, ela se torne um detalhe dentro de um contexto mais amplo, que é o que é que a gente quer da vida, tá? O que é que faz sentido para você em termos de consumo, em termos de objetivos. Então, o que eu poderia dizer é que, por exemplo, observe agora, Edmilson, nesse momento, no momento da pandemia, e as pessoas que estão aqui conosco, vejam coisas que você não está podendo comprar, que era hábito você consumir, e que agora, por algum motivo, você não está conseguindo comprar porque ou a loja está fechada, ou porque você não está podendo sair de casa, ou está evitando sair de casa, enfim, e que não está te fazendo a menor falta. Ora, é a mesma coisa de um funcionário, de um profissional, né, que ele é medíocre e ele morre de medo de tirar férias, porque ele tem o medo de o patrão descobrir que ele é dispensável, né, que ele não faz falta alguma, né? É a mesma coisa de agora, é o momento de você refletir se de repente aqueles hábitos de consumo que você tinha continua fazendo sentido ou não. É o momento de você se colocar diante do espelho da tua cesta de consumo financeira, sabe? E com certeza você vai descobrir que você gasta com muita bobagem e você se torna um escravo dessa roldana financeira que te faz trabalhar só para pagar conta. Bacana. E aí isso me remete a uma outra questão que é, bom, eu entendi que nós estabelecemos balizas, os nossos limites, eu entendi que para isso eu tenho que definir objetivos, metas, e entendi que no meio do caminho eu posso definir as metas, mas no meio do caminho eu posso me desviar dela, posso não perseverar. A pergunta Perfeito. como é que eu faço para perceber que eu estou boicotando o meu projeto? Se eu definir um objetivo, é porque aquilo é importante para mim, é relevante para mim. Como é que eu posso perceber que eu estou boicotando o meu próprio plano? Bom, primeira coisa, a gente não deve só estabelecer um objetivo, tá? Por exemplo, tem pessoas que têm objetivo, é até engraçado, né? No mundo das finanças é comum ter pessoas que o objetivo é acumular R$1 milhão, sabe? Eu conheço algumas pessoas que têm esse objetivo. Ah, meu objetivo é acumular R$1 milhão. Aí, uma certa vez, eu perguntei para uma pessoa, né? Ele trabalhava, inclusive, numa empresa que eu prestava consultoria, e ele me falou que a meta dele era acumular R$1 milhão. Aí eu perguntei para ele o que é que ele faria depois que acumulasse R$1 milhão. Ele não tinha resposta, sabe? Porque, na verdade, o que é que acontece? Às vezes, Edmilson, a gente estabelece metas que elas não têm nem muito sentido para a nossa vida. Se você estabelece um plano, uma meta, que ela é muito solta, muito genérica, ou então ela é apenas uma meta que é como se fosse assim, é igual joguinho de celular, sabe aqueles joguinhos que quando você ganha, você acumula fichas que só não vale nada, né? É só no joguinho. Mas aquelas fichas, de alguma maneira, te deixam feliz, sabe? Você fica momentaneamente satisfeito porque você ganhou as fichinhas ali naquele joguinho do celular. Mas aquilo ali não tem sentido algum. Então, o mais importante para você evitar a questão do auto-boicote é fundamental que antes de você estabelecer o objetivo e as metas, você vê
o quanto essas metas fazem sentido para um propósito maior, que é um propósito de vida, né? Que é um propósito de felicidade, de satisfação, alguma coisa maior, né? De modo que aí, ao você estabelecer esse objetivo, ele passa a fazer sentido para você, você já se imagina lá no futuro obtendo o resultado desse objetivo, uma vez ele sendo atingido, e fora isso, você tem que estabelecer metas pequenas. Uma pessoa que quer correr uma maratona, e hoje ela é sedentária, se ela ficar pensando que uma maratona são 42 quilômetros, ela vai desistir. Porque no primeiro dia, ela não vai conseguir correr 1 quilômetro, porque ela vai sentir dores absurdas, porque ela está sedentária. Mas se, no entanto, ela estabelecer que no primeiro dia ela vai caminhar, eu não falei correr, 500 metros. Ficou mudo, Robson, ficou mudo. Vixe, Maria. Perceba que as metas... Oi, Edmilson. Ficou mudo por um tempo aí. Você estava no caminhar 500 metros. Ah, perdão, deve ter sido aqui uma oscilação aqui na rede, mas tá me ouvindo bem agora? Tô. Perfeito. Então, eu não tenho que ficar pensando que eu tenho que correr uma maratona, porque esse é meu objetivo, dado que hoje eu sou sedentário. Não, eu tenho que pensar que eu vou caminhar 500 metros. E no dia seguinte eu falo, olha, eu vou dar uma esticadinha, eu vou tentar 700. Daqui a pouco você está caminhando 1 quilômetro, 2, 3, daqui a pouco você está trotando, né? Você está fazendo aquelas caminhadas mais rápidas. Daqui a pouco você está correndo 5 quilômetros, 10, uma meia maratona, daqui a pouco você está atingindo a meta da maratona e você nem se lembra como era que você era sedentário, porque isso já faz parte de um passado superado. Então, a grande questão é essa, é você não ficar pensando, por exemplo, seja para perder peso, você pensa, eu tenho que perder 20 quilos. Para de pensar que você tem que perder 20 quilos. Pensa que você vai perder meio quilo. E depois você perde mais meio e assim sucessivamente. É importante você estabelecer metas fatiadas que sejam execuíveis. Isso faz com que você não desista. E mais, comemore cada uma dessas etapas que você vence. Isso é importante também para você se sentir motivado. Bacana. As pessoas estão concordando contigo, inclusive o Adriano fala aqui que meta mal formulada realmente precisa... Ele fala assim, realmente precisamos saber o que queremos e sermos eficazes. Metas alcançáveis é importante até para não desistir. Esse dimensionamento é importantíssimo. Bacana. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que esse período de reclusão física, né? Como é que isso está afetando o nosso respeito aos nossos próprios limites e também como é que a gente pode aproveitar esse período para repensar a nossa vida, repensar desde uma maneira abrangente, né, a questão de valores, e aí eu vou colocar dentro desse pacote, desde aquela loucura dos contratos de petróleo que chegou a fechar contratos negativos, né, na data de encerramento, contrato com saldo negativo, até a questão mais objetiva e particular nossa, de temos que administrar agora nossos filhos em casa e cuidar da educação, tem aula online, não tem aula online, temos que cuidar, eu não sei vocês, né? Eu estou lavando prato, né? Estou lavando prato, Uhum. André me bota para lavar prato e me bota para varrer a casa. Eu estou varrendo casa. E ela tá certa, ela tá certíssima. Eu não posso dizer que ela está errada, né, meu irmão? Como é que eu digo que o amor de minha vida está errado? Não tem como. Mas, enfim, estamos enfrentando isso. Estamos enfrentando a reclusão física, estamos enfrentando isso que você colocou aí, o quanto o dinheiro serve como mercadoria de troca e o quanto o dinheiro em si não faz sentido. Tem um TED Talks em que o Robert, um diretor de pesquisa lá de Harvard, ele, durante os estudos dele, ele identificou que mais de 50% dos norte-americanos, dos jovens, dos millennials norte-americanos, tem como objetivo ficar rico. E que uma outra grande maioria desses mesmos jovens, algo em torno de 80%, também tem como principal meta, ou como meta secundária, ficar famoso. E ele fez uma pesquisa, conduziu uma pesquisa, ele é o quarto diretor dessa pesquisa, uma pesquisa talvez a mais longa, uma das mais longas da história, 724 homens,
ao longo de 65 anos. Ele é o quarto diretor da pesquisa. E o que é que eles faziam? Eles gravavam esses homens, gravavam a conversa deles com as esposas, ele acompanhava, tirava tomografia, exames do coração, exame de sangue, para descobrir o que é que faz uma vida feliz. E o principal resultado que ele apresenta no TED Talks é que o que faz a vida feliz são os relacionamentos. Sentir-se confortável, sentir-se acolhido nas suas relações pessoais vai te fazer mais saudável. E ele conclui dizendo o seguinte: você quer saber se você vai ter mais ou menos colesterol aos 80? Verifique como estão seus relacionamentos agora, se você tem 30, 40, 50, 60 anos. Isso vai falar muito mais de como estará a sua saúde aos 80 do que o seu próprio colesterol de hoje, do que o seu próprio exame de sangue de hoje. Então, ele fala que os relacionamentos, as suas relações... Isso não quer dizer que você não brigue, que não tenha conflito nas relações. Quer dizer que você se sinta acolhido. Isso é, para ele, uma excelente métrica, uma excelente medida do quanto a sua vida é uma vida de sucesso. Então, estou colocando isso porque você colocou assim. Você falou, ó, ao invés de eu estabelecer... Veja se eu entendi bem, meu amigo. Colocou assim, foi assim que eu interpretei. Ao invés de eu estabelecer que eu quero ter a meta de R$1 milhão ou de dólares, eu deveria estabelecer: eu quero fazer uma viagem para Dubai e ficar no hotel 6 estrelas. Para isso, eu preciso de R$1 milhão. Então, eu deveria estabelecer o que é que eu vou fazer com dinheiro, uma meta que faça sentido, que tenha a ver com meus valores, com a minha forma de viver. E aí sim, eu vou precisar de dinheiro, né? As pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade, mas paga muita coisa pelo que ela gasta. Então, talvez eu precise ter grana para o meu estilo de vida, para realizar o sonho de viajar. Mas, enfim, para eu não me perder em tanta fala, a pergunta foi: nesse período de reclusão física, como é que isso afeta o nosso respeito aos limites pessoais? E como, a pergunta mais importante para mim, eu acho que para muita gente que está ouvindo, como eu posso usar esse período em favor de mim mesmo para melhorar muitos aspectos da minha vida, inclusive os financeiros? Ok. Bom, primeiro ponto que a gente tem que entender, quando a gente fala de limites, existem os limites auto-estabelecidos. O limite que a gente estava falando e que foi objeto lá do estudo que você citou, são os limites auto-estabelecidos. Então, eu estabeleço, por exemplo, quando eu vou ao mercado, eu estabeleço um limite de gastos quando eu vou ao supermercado. Para balizar o meu limite de gasto, eu levo, inclusive, uma lista de compras. É comum as pessoas fazerem isso, correto? Quando você viaja, faz uma viagem de férias, uma viagem de lazer, de um fim de semana com a família, você estabelece um limite estabelecido com base no orçamento. Então, você tem um orçamento, esse orçamento ele te dá os limites que você espera gastar diários com passeios, com alimentação e por aí vai, fora os gastos que você tem com a passagem e hospedagem, tudo bem? Então, esses são limites auto-estabelecidos. Agora, existem outros limites, Edmilson, que inclusive eles estão sendo muito testados agora para boa parte das pessoas, que são os nossos limites naturais, tá certo? Então, o que é que ocorre? Ocorre a seguinte coisa: uma coisa é eu estabelecer até onde eu quero ir. Outra coisa é eu descobrir até onde eu posso ir. Por exemplo, num contexto como o que a gente está vivendo, nós estamos descobrindo capacidades e competências que a gente não sabia que tínhamos. Nós estamos descobrindo que nós somos bons em alguma coisa que a gente não sabia nem que tinha tal talento. Então, é comum você saber qual é a sua verdadeira força quando ela é testada. No dia a dia, a gente não testa os nossos limites. A gente trabalha muito abaixo da nossa capacidade. Observe, seria uma falsa afirmação aqui se eu dissesse, você há de convir, que você, ao ministrar a sua aula, você dá a melhor aula que você pode. Não, você dá a melhor aula ali dentro de um contexto de segurança. Mas não é a aula mais extremada que você poderia dar, baseado, por exemplo, em uma aula onde você teria os alunos mais exigentes. Quando você tem uma turma com os alunos mais exigentes, o seu limite como professor é testado. E não quando você está dentro de uma aula que a maioria
uma aula dentro das condições normais de temperatura e pressão. Não, você não está sendo testado. Quando agora, nesse momento de pandemia, nós estamos sendo provocados a ter que pensar e tomar decisões fora da caixa, como a gente costuma dizer, é aí que você sabe se realmente você é uma pessoa que tem capacidades além daquelas que você usa no dia a dia. E com certeza, todo mundo que está nos ouvindo aqui, até porque isso está acontecendo com eu e com você também, Edmilson, nós estamos descobrindo que sim, nós temos outras competências, ainda que muito passíveis de lapidação, como, por exemplo, a nossa competência e habilidade para fazer lives, meu amigo, né? A gente ainda tem que melhorar muito nesse mundo aqui, que para nós é novidade. Mas observe o quanto isso está sendo provocado por conta do contexto. Talvez a gente não estivesse pensando em fazer lives se nós estivéssemos nas condições normais de temperatura e pressão. Então, a grande questão dos limites é, uma coisa são os limites que eu autoestabeleço, outra coisa são os limites que a minha capacidade me permite ir. Então, a gente só sabe até onde a gente pode ir quando nós somos verdadeiramente testados, meu amigo. Então, agora, o que é que você está descobrindo? Você está descobrindo se as empresas têm líderes, os líderes estão sendo testados. Você está descobrindo se a empresa tem bons controles, os controles estão sendo testados. Você está descobrindo se a empresa é inovadora, as inovações estão sendo testadas. Você está descobrindo se a empresa e as pessoas que trabalham lá são determinadas e criativas. A criatividade e a determinação estão sendo exigidas e testadas. É nesses momentos que a gente descobre verdadeiramente quem nós somos. Então, o que eu poderia dizer é que, no contexto atual, todas as nossas habilidades estão sendo testadas, inclusive o nosso orçamento financeiro. E sabe o que a gente descobre? A gente descobre o seguinte, amigão. Essa é uma fala interessante, olha só. No dia a dia, você toma... fazer um testemunho antes de você fazer essa fala. O Fernando Lima colocou assim, ó. Fernando Lima é o professor Antônio Fernando, nosso amigo da UNEB. Viu? Cara, ele está aqui fazendo... Para mim, é um dos maiores elogios. Quando você faz uma afirmação, não necessariamente dizendo parabéns. Ele diz assim, cumpri minha meta do dia de estudo financeiro com essa live. A bondade do professor Fernando. Continue sua fala. Responsabilidade sua aí. Obrigado, obrigado. Professor Antônio Fernando, grande amigo, tá? Tem outros professores aí, colegas, talvez eu não consiga falar o nome de todos, mas acabei de ver o professor José Campos aí, José Campos Neto, professora Iná Márcia, professora Adriana e todos os mais aí, professor Felipe, tá? Que entraram na live, muito obrigado. Vanessa, minha grande amiga, tá? É um prazer tá tendo a sua presença aqui, né? A sua participação. Vanessa, a presença virtual, né? Mas voltando, Edmilson, a grande questão é o seguinte, olha essa frase aqui que eu vou falar, e aí você pondera, e eu tenho certeza que todos vão ponderar. No dia a dia, quando você vai tomar um banho, como é que é os banhos, né, que as pessoas vão tomar? Você canta o disco inteiro, né, daquele cantor que você gosta, né? O novo lançamento do Gustavo Lima, as meninas cantam inteira, né? Lavando o cabelo, aquela confusão, né? E eu sei que esse negócio de lavar cabelo dá trabalho e demora. Eu sei porque eu vivo isso aqui no meu dia a dia, né? Lavar cabelo é uma coisa que realmente é trabalhoso, tá? Então eu sei como é isso. Então observe, você leva em média... Oi? Para manter sempre assim brilhante. Pois é, rapaz, para manter esse padrão aqui, você sabe que não é fácil, né? Muito bem. Aí o que acontece? As pessoas tomam banho de 20, 30 minutos, até mais, né? Um banho quente, aquela coisa toda. Quando falta água dentro de casa, quando falta água, a gente descobre que é possível tomar um banho com 5 litros d'água, ou até menos. E você toma um banho. É claro, não é um banho prazeroso como o do dia a dia. Mas o que está acontecendo nesse momento, Edmilson? O nosso limite de água está em baixa, né? Você está no limite do reservatório. Então, o que você faz? Você descobre que você pode tomar banho com 5 litros d'água, entende? Você descobre que você consegue sobreviver. Então, a grande questão é que quando você está em condições anormais, você descobre que você consegue passar. Várias famílias agora estão com seus orçamentos sendo testados. O que elas descobrem? Que dá para viver com menos, que dá para cortar um monte de tranqueira, tá certo? Que dá para economizar. E no dia a dia, observe no dia a dia o que é que o auto-boicote ele diz. O auto-boicote diz assim, ué, Edmilson, eu estou usando o seu nome aqui só ilustrativamente, viu, meu amigo? Sim. Ué, Edmilson, por que você não consegue, rapaz? Por que você não consegue fazer uma reserva financeira, você não tem uma reserva de contingência? Ah, Robson, não sobra dinheiro, cara. O que eu ganho mal dá para eu viver.
Aí, na hora que você passa por uma crise, você vivendo com metade da renda que anteriormente não dava para você fazer nada. Eu falo, Edmilson, há um ano atrás, há um tempo atrás, você me dizia que não conseguia guardar nada. Como é que agora você consegue viver com metade do orçamento? Ou seja, é uma invenção, são desculpas que você inventa, a gente inventa desculpas, sabe? Para poder dizer que a gente não é capaz, para poder dizer que a gente não tem como fazer. Então agora é o momento de você revisar toda a tua vida, não só financeira, mas os teus hábitos, os teus costumes, o que você faz do teu tempo, tá certo? É um momento em que nós estamos sendo forçados a refletir sobre isso. E se não estivermos refletindo, amigo, eu vou te falar um negócio. A gente está desperdiçando uma bela oportunidade que talvez nunca mais volte, porque eu vou te falar, a oportunidade de estar em casa com a família como essa que a gente está tendo agora, né? Fala sério. Falo sério. E aí, Robson, isso me lembra alguns pontos bem interessantes. Um deles eu estou sem a empregado, sem a diarista e estou tendo que investir em rotinas domésticas. Bacana. Em compensação, se você mora em um grande centro, se você mora em uma metrópole, você deixou de fazer uma viagem ao seu trabalho e às vezes essa viagem é de 1h30 de ida e 1h30 de volta, são 3 horas por dia. Então, você economiza 3 horas na sua jornada, pode investir tranquilamente 2 horas em rotinas domésticas e ainda te sobra uma para você curtir com sua família. Você economizou em gasolina, então isso volta para o seu orçamento. Então, obviamente, e aí eu queria continuar falando de respeito aos limites, óbvio que, pegando aquilo que eu já falei da academia, tem uma dificuldade aqui. Qual é a dificuldade? Manter rotina e respeitar a rotina. Então, nós precisamos, eu acho que é necessário, muita gente que está ouvindo vai concordar, que precisamos aprender a ser os nossos próprios chefes no dia a dia. Como assim, Edmilson? Em que eu estabeleça a minha rotina. Olha, eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer meu estudo disso ou daquilo, meu estudo de inglês. Olha, boa hora para melhorar meu inglês. Você sabe que eu estava nos Estados Unidos quando tudo isso começou. Eu estava fazendo um curso na Universidade da Flórida. Ora, vou de manhã cedo parar e assistir o noticiário da CNN em inglês. Eu vou, depois disso, sei lá, lavar os pratos, talvez. E depois disso eu vou abrir o escritório, né? Minha esposa brinca assim, olha, agora é hora de eu abrir o escritório, e ela cumpre a jornada dela no horário determinado com a empresa para a qual ela trabalha, e encerra o escritório também no horário. A gente fica se cobrando, olha, agora é hora de encerrar o escritório, é hora de fechar as atividades e dar atenção ao filho. Então, a gente, claro, você é pai, você é mãe, você deve estar vivendo. Robson é pai, eu sei que você tem 2 filhos maravilhosos, lindos. Um abraço, inclusive, para eles aqui. Obrigado. Tanto para a Luísa quanto para o Arthurzinho. E você deve estar vivendo uma situação parecida com a nossa. André hoje me falava de mim, eu preciso... Na minha época, era um despertador de manhã e acabou quando a gente estava estudando. Ia para a nossa rotina, nossa mãe só precisava de um despertador. Hoje, os pais e as mães precisam do celular com os horários. O horário da aula da escola, o horário do bilíngue, o horário do balé, o horário da aula de música, o horário daquela outra atividade, a pausa para o almoço. Então, estabelecer essas rotinas, eu acho que... E aí eu quero te ouvir, né? Essa é a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua opinião técnica. Eu acho que já é uma boa forma de você começar a ter o controle dos seus próprios limites. Isso do ponto de vista não financeiro até o ponto de vista financeiro, em que eu crio um orçamento, é um bom momento para as pessoas fazerem os seus orçamentos, e depois eu vou gastando conforme o que está orçado. Você disse, Robson, e disse muito bem, todos nós fazemos lista de compras. Eu conheço um bocado de gente que não faz. Conheço um monte de gente que vai para o mercado e compra e vai passando nas prateleiras e vai pegando o que lembra que precisa. E às vezes compra o que não precisa e deixa de comprar o que precisa. Então acho que é um bom momento para se fazer a lista de compra, um bom momento para se fazer o orçamento, e mais do que isso, para acompanhar o orçamento, manter os controles dos seus gastos, né? Então, acho que treinar
as rotinas diárias, talvez ajude, quero te ouvir, a se manter também nas rotinas de gasto. Como você vê isso? Perfeito. Bom, primeira coisa, o fato de você fazer uma lista, ela te ajuda a ter uma baliza, né? Mas é comum, de fato, as pessoas desrespeitarem a lista. Então, isso aqui é desrespeitar o limite. Você vai com a lista e você acaba comprando coisas que não estão na lista. É você sair na rua sem estar interessado em comprar nada, voltar para casa com sacolas na mão, entendeu? Sacolas de lojas e tudo mais. Então, são pessoas que, infelizmente, elas se rendem aos apelos do consumo e não estabelecem, muitas vezes não tem limites estabelecidos e descobre que o limite que estabelece o quanto ela vai gastar é o limite do cartão de crédito, né? Aí já é uma confusão, né? Mas, enfim, a grande questão, Edmilson, é necessário que a gente tenha alguns rituais, tá? Esses rituais, por exemplo, de você acordar e colocar uma camisa social e descer para o escritório, né? Ainda que você esteja naquele modelo Sérgio Chapelin, né? Dizem que o Cid Moreira e o Chapelin, lá no começo do Jornal Nacional, né? Era um terno, gravata e bermuda, short por baixo, né? Que seja, mas ali você está se vestindo de um ritual que você está dizendo, olha, a partir de agora começa uma nova etapa, tá? Agora eu estou entrando no escritório e estou indo trabalhar. Isso é importante, tá? Para que você possa definir e estabelecer algumas regras que o que vai fazer com que funcione, para além desse ritual, é a disciplina. A disciplina ela é muito importante, onde aí algumas pessoas são mais disciplinadas do que outras, mas você ter umas regras estabelecidas que te faça ter uma rotina de trabalho e algumas sequências, isso vai te ajudar bastante. Por exemplo, você montar uma agenda do dia de trabalho, do que você tem que liberar. É comum as pessoas começarem um dia dizendo assim, poxa, hoje eu tenho um monte de coisa para fazer, o dia acaba e ela não fez nada. Às vezes só começou e deixou um monte de coisa pelo caminho. É importante você estabelecer também quais são as metas daquele dia. E aí são os limites também, né? Quais são as metas, o que é que você pode procrastinar, porque não é importante, né? Para aquele dia, não é essencial que você realize naquele dia, e o que é que você precisa realizar naquele dia. Mas é comum, as pessoas chegam de manhã no escritório, ainda que seja no home office nos dias de hoje, e começam a entrar nas redes sociais. As redes sociais, você sabe que é um mundo sem fim, dali você já se perde, você já gastou não sei quantas horas navegando na internet ali, vendo bobagens, daqui a pouco você vai e olha o teu WhatsApp e o pessoal está te mandando um videozinho e você perde tempo olhando aqueles vídeos e você dá risada e compartilha e tal. Eu não estou dizendo que você não deva fazer essas coisas, mas você fazer tudo isso no momento em que você tem uma pauta mais relevante para tratar, significa que você não tem respeito às próprias regras que você estabeleceu, ou então você não tem regras. E se você não tem regras, é importante que você passe a criar essas regras. Porque, por exemplo, depois desse contexto pandêmico, algumas empresas estão percebendo agora que a questão do home office é uma coisa bacana, que vale a pena para algumas atividades, para alguns profissionais, o modelo do home office, deixar o profissional trabalhar de casa. Inclusive, para muitos, aumenta a produtividade. Beleza. Só que o que ocorre? Se você for um desses candidatos a trabalhar em home office e você não tiver regras e um sistema de trabalho para você funcionar no home office, simplesmente você vai perder produtividade e você vai desperdiçar a oportunidade que o trabalho em home office poderia te dar, em termos de ganhos de produtividade e o benefício de estar em casa, que é o melhor lugar do mundo, né? É a casa da gente, tá? Então, o que eu poderia dizer é que é fundamental que se crie esses rituais, eu estou chamando aqui, né? Que são essas regras, esses parâmetros, né? Essa agenda de trabalho, esses mecanismos que faz a sua mente entender que agora você está em uma pauta de trabalho. E o restante, amigo, é por conta da disciplina. Bacana, 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 bacana. Meu amigo, eu acho que temos muito mais para falar. Eu acho que essa questão aí do respeito aos limites e a questão das finanças pessoais é também um mundo sem fim. Parece a questão da internet aí. Tem muito que ser dito. Você tem muito a dizer. Mas a gente já está caminhando aí para 1 hora de live, que é o tempo do Instagram. Perfeito. Sinta-se convidado a fazermos novas lives, né? Para falar de outros temas
relacionados à sua área de especialização, você como administrador, como doutor em contabilidade, como alguém profundo conhecedor de finanças, conheço sua capacidade, que ficou claro para todos que assistiram a live aqui agora, né? E acho que eu, particularmente, aprendi muito com todas as suas colocações aí, né? Vou estar atento para não boicotar os meus próprios projetos, né? Para ter... Gostei da coisa do ritual, eu acho que o ritual é muito importante, sim. Já tentava manter isso e vou reforçar isso o máximo possível, meu amigo. Muito obrigado por você ter nos encontrado aqui nessa live. Edmilson, a honra foi minha, amigo. Para mim, sem dúvida, é uma grande satisfação poder dividir um espaço como esse contigo. Agradecer a cada uma das pessoas que puderam dedicar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, nos ouvindo. Isso muito nos honra, né? Ainda mais num momento como esse, onde o que não falta é conteúdo disponível nas redes, né? Fora as outras oportunidades aí de conteúdos e que as pessoas têm acesso. Então, para mim, pode ter certeza, só gratidão a cada um que teve a generosidade de estar aqui conosco nessa live. Em relação à temática, é um tema realmente multifacetado, né? Um tema que tem muitas vertentes. Obviamente, não dá para a gente esgotá-lo aqui em apenas um tempo curto como esse, tá? Inclusive nos provoca a depois pensar em um curso abrangente, onde a gente pode explorar e trabalhar aplicações em relação a essas temáticas, né? Não só dentro da área das finanças, de modo que a gente possa levar um pouco mais aí de profundidade para as pessoas, porque aqui realmente não dá para a gente fazer grandes aprofundamentos. Mas, de toda maneira, foi uma grande satisfação poder tratar desse tema que, você sabe, eu sou um fiel apaixonado, né? Então, muito obrigado, amigo. Espero ser convidado em outras oportunidades para estar contigo. Ok, meu amigo. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe Obrigado. a todos os que estiveram aqui conosco. E nos vemos na próxima. Um forte abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, hein? Até a próxima.